George Adamski, contratado americano em 1952, teve contato com um ser, ele viu a nave pousar, ele teve contato com esse ser, um ser loiro de 1,80 m, idêntico ao ser humano, viu, David? Ele, um paletó e gravata, calça jeans e camiseta e um tênis, anda aqui no meio tranquilamente sem que a gente perceba, tão similar que ele é ao ser humano. E o George Adamski chegou uma vez a ser levado dentro de uma dessas naves, uma nave muito maior que a da Terra. Ele chegou a ter contato com líderes dentro dessa nave, inclusive um era uma espécie de líder espiritual. Eles têm muita preocupação com o que está ocorrendo aqui, principalmente com as guerras, as armas nucleares, a poluição. Obrigado, Karina. Uma série de coisas que estão ocorrendo aqui no nosso planeta. A miséria, muitas coisas, degeneração genética por efeito de radiação, muita coisa. Né? Existe um caso também ocorrido no Zimbábue, antiga Rodésia, na África, que um funcionário de uma firma de nome Edwin ficou conhecido um engenheiro que no final ele descobriu ser um extraterrestre. Ele chegou a acompanhar esse extraterrestre também idêntico ao ser humano até o ponto onde uma nave iria buscar. Ele ficou se eu não me engano, 3 ou 5 anos aqui. Ficou em missão de estudo, estudando o ser humano, a sociedade, a sociologia humana, tá? Existe um outro caso de um casal que foi visto na Bahia também. Nesse caso, eles apenas estavam preocupados com os recursos do planeta, né? Amostras vegetais, de solo, de rochas, etc. Existem, então, David, diversos tipos de seres com diversos tipos de interesse. Existe um pessoal que realmente está preocupado com a gente, tá? Eles tentam, através de conselhos, talvez até de indução mental, evitar uma série de coisas aqui, tá? Mas agir de modo direto eles não vão, viu, David? Porque aí estaria violando o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, porque todos os nossos atos são responsabilidade nossa aqui, com o que fazemos com nossos similares, com os animais, com o planeta, com os recursos do planeta. Então eles não vão interferir abertamente, viu, David? Quando muito eles podem tentar através de uma indução, ver se a gente muda, tá? Eles não vão fazer por nós aquilo que é nossa responsabilidade, tá bom, David? Bom, Lafayette, o evento será o Famigos, que se realizará em Piracicaba. Então tá anunciado, meu amigo. Tá bom, Lafayette? Então o pessoal de Piracicaba vai ocorrer o evento ali, o Famigos, tá? É o que a gente pode dar. Não tenho mais detalhes como entrar em contato, mas o pessoal de Piracicaba deve ter um jeitinho de saber como entrar em contato para participar desse evento ufológico. Bom, David, espero ter podido responder sua questão a contato. Então, antes do nosso primeiro caso da tarde, vamos atender um ouvinte para não deixar esperando muito tempo. Vamos falar com o nosso quarto ouvinte da tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Alô? Alô? Rafael. De onde, Rafael? Daqui de Bom Sucesso. Aqui de Guarulhos? Isso. Tudo bom, Rafael? Joia. E a família aí, tudo bem? Ah, tá tudo joia. Na paz. Então tá bom, meu amigo. O que você manda? É o seguinte, você estava comentando a respeito dessa sonda, né, que fotografou Vênus. Uhum. E eu tenho uma curiosidade, não com relação a Vênus, mas com relação a Plutão. Tá. Né, que ele está tão distante do Sol, né? Uhum. É um planeta que dizem que tem muito gelo. E, existe alguma coisa que possa identificar que exista vida, algum tipo de vida em Plutão? Eu vou te dar duas respostas, Rafael. Tá? Maiores detalhes de Plutão nós não temos, porque a gente observando por telescópio, mesmo o Hubble que está lá em cima, você vê apenas duas esferas, você não vê muitos detalhes. A gente consegue descobrir alguma coisa através de espectrografia. Você vendo a luz que o planeta reflete da estrela, ou seja, a luz que o Plutão reflete do Sol, é possível através das cores fazer uma análise dos elementos que constituem o planeta. Então a gente realmente não sabe muita coisa. Nós mandamos uma sonda que está a caminho de lá, deve chegar daqui a alguns anos, né? Para que a gente possa saber como é que são a superfície de Plutão e daquele corpo que o acompanha, Caronte, que é como uma lua de Plutão, né? Agora, com relação à vida, eu tenho de um modo indireto um caso que ocorreu aqui no interior de São Paulo, uma moça que fez uma hipnose regressiva e descobriu que ela não era daqui. Inclusive, as pessoas que fizeram a hipnose tiveram uma surpresa imensa. É sério, Tiago, você está regalando o olho aí, mas é sério. A moça falou que antes de vir encarnar aqui na Terra, ela fazia parte de uma civilização que possuía uma base subterrânea em Plutão.
Plutão. Exato. Então, pode ser que exista assim. Se essa hipnose, se isso que foi retirado na hipnose é real, absolutamente real, não houve falha, pode ser que haja uma base subterrânea em Plutão, de uma civilização. Eu te pergunto porque se é congelado, se tem gelo, tem água. Nem sempre. Não? Não. Eu te falo por quê. Porque, por exemplo, você pega Júpiter, Saturno, a superfície é congelada, mas são gases congelados. Metano, hidrogênio, uma série de coisas. Não é gelo de água, é gelo de gases. Você está entendendo? Então, eu até acredito que possa haver água lá. Não é impossível. Tem algumas teorias que dizem que a vida, ela vem da água, né? Mas hoje, viu, Rafael, nós estamos começando a rever um pouco isso, viu? Que o que nós estamos encontrando aqui na própria Terra, nós vemos locais onde não deveria haver vida e nós descobrimos que há vida. Por exemplo, o leito do oceano, pressões em saídas de vulcão, ou seja, em locais de pressões e temperaturas gigantescas, existem animais vivendo ali, cavernas vulcânicas, é um solo praticamente seco, sem água, encontramos bactérias ali, até em água de núcleo de reator atômico, meu amigo, que é uma gota aqui, meu amigo, dentro do estudo mataria o Tiago e eu em poucos minutos. Existe vida ali dentro. Então, hoje em dia já se teoriza que talvez formas de vida possam aparecer em outros elementos que não a água. Então, é possível que talvez encontremos algum dia alguma vida que não seja baseada em carbono e água, talvez em outros elementos. Você também comentou alguma coisa a respeito do Sol, que no momento que o Sol ele iria explodir, ele iria se absorver os planetas que estão à volta? Veja bem, uma estrela como o nosso Sol, ele não explode. Ele queima. Para que ele funcione, o Rafael, dentro do núcleo da estrela ocorre uma reação chamada fusão. Tá? Ele transforma hidrogênio em outro elemento, no caso hélio. Tá? Então, quando isso ocorre, né, ele gera uma temperatura de milhões de graus no seu interior e fora, na superfície, acima de 6.000 graus. Tá? É o que nos ilumina e mantém a terrinha aqui aquecida, essa energia que ele libera. Só que conforme o tempo vai passando, o hidrogênio vai acabando. Então ele passa a queimar outro elemento mais pesado. Quando isso ocorre, Rafael, ele aumenta de tamanho. Quando uma estrela chega no fim, ela começa a queimar carbono. Quando vai dar origem a elementos como ferro, tá? E outros, é no fim da estrela. Então uma estrela como o nosso Sol, o que vai acontecer? Ele vai começar a crescer. Quando ele for queimando elementos mais pesados, ele vai expandir as suas camadas, tá? Ele vai ficar tão grande, Rafael, que ele vai engolir todo o sistema solar. Tá? Agora, estrelas explodem quando são estrelas massivas, ou seja, estrelas com massa superior a 5 a 6 vezes massa solar, ou seja, peso solar. Tá? Estrelas muito maiores que o nosso Sol, no fim da vida elas tendem a explodir, que é um fenômeno chamado supernova, que é um fenômeno tão forte, Rafael, que uma estrela quando explode ela se torna mais luminosa que até a galáxia onde ela está. Perfeito. Agora, tá? no caso do Sol, quer dizer que acabou a vida aqui na... Não, ele vai tragar tudo, meu amigo. Vai engolir tudo. Então a gente tem que procurar um lugar, tem que começar a procurar um lugar. Vamos dizer que você não precisa se preocupar tanto, viu, Rafael, que não é pra semana que vem. Vai demorar aí uns 10 bilhões de anos. Então dá tempo da gente começar a se mexer. Mas com a reencarnação, tem espíritos que estão há tantos anos, né? E que ficam... acho que teria que ter uma evolução do planeta, como um filme que passou há pouco tempo. Qual? Era um que eles iam para Marte e descobriam que lá tinha uma... Ah, tá. Missão Marte. Acho que foi isso mesmo. Tá, eles encontram o rosto marciano. Não tem uma... Aí ele entra dentro desse rosto, ele vê que ali houve uma civilização. É Missão Marte. Eles disseram que antes deles pegarem e saírem do planeta, eles pegaram e mandaram alguma coisa aqui para a Terra, né? Seria o nosso DNA, meu amigo. Isso. Mandaram para cá e daqui se formou, né? Então, no caso, eles se arrancaram, né? Aí é que mas estavam muito evoluídos. Isso é um filme, né? Nada impede, porque a gente sabe, o Rafael, que Marte já foi praticamente idêntico à Terra. Ele tinha água em estado líquido, atmosfera. Alguma coisa grande bateu ali. Ou foi um asteroide, ou até um pequeno planeta, ou então um impacto de diversos asteroides grandes
que fez com que Marte se tornasse como é hoje, um planeta seco. Ele perdeu parte da atmosfera, uma parte da região norte do planeta foi jogada fora, arremessada longe do planeta, uma área de centenas de quilômetros pelo impacto, né? Então Marte é como é hoje. Agora nada impede, né, Rafael, que o pessoal tenha fugido do quarto planeta do sistema solar, Marte, para o terceiro, né, meu amigo? Porque diz que tem um astrofísico da NASA que diz que é muito fácil você ver um marciano, é só você se olhar no espelho. Vai saber o que ele quer dizer com isso. Outra coisa, Watson e Crick, que foram os dois biólogos que fecharam o trabalho do DNA, falaram que o nosso DNA não deveria ter surgido ainda, o ser humano nem deveria existir ainda. No entanto, ele já existe. Então, eu lembro que quando perguntaram ao Watson, falaram, então qual a origem do DNA? Ele falou, eu acredito que veio numa nave espacial até a Terra. Ou seja, o que eles falaram é que a vida humana teria sido semeada aqui por alguém. Também existe a tese da panspermia, do DNA ter chegado pronto aqui dentro de um asteroide, o cometa também. Tá? Você comentou também que no programa falou parecia uma pirâmide. Não, nos parecem, são pirâmides. Pirâmides, exatamente. Exatamente. Inclusive a coisa foi tão séria que diversos pesquisadores saíram da NASA por causa disso. O pessoal que estava trabalhando com imagens de Marte e outras coisas, vamos dizer, quebraram o pau ali dentro, porque a NASA não quis divulgar isso. Tá? E eles acabaram entrando em desacordo e saindo da NASA. Hoje tem muitos aí mostrando essas imagens, esses trabalhos de análise computacional dessas estruturas em Marte independentemente. Tá? Então nós sabemos que tem o rosto marciano, pirâmides, outros tipos de estrutura lá artificial. Ou seja, alguém fez isso lá. Agora, quando, meu amigo? Tá, com certeza. Tá certo. Tá bom, Rafael? Obrigado, então. E eu que agradeço, Rafael. Tchau, um abraço. Então. Pra você também, não. Fica com Deus e dá um abração na família aí. Bom, tchau. Tiago, aquela pergunta crítica. Tem dedos ainda? 3 dedos. Então vamos pro nosso primeiro caso da tarde. Senão nós vamos falar de caso e não vamos apresentar nenhum aqui. Aí esse caso, né, do policial ocorreu na manhã de 3 de dezembro de 1967. E acabou sendo mudando, né, a vida do policial Herbert Schirmer. Esse policial, né, ele fazia seu local de trabalho na cidade de Ashland, no estado norte-americano do Nebraska. E no seu diário de anotações, né, daquele dia, ele deixou uma frase no mínimo fora do comum, Tiago. Estava escrito no seu diário: vi um disco voador no cruzamento da rodovia 6 com a 63, e você pode acreditar nisso. Era o que ele escreveu no diário dele. Eram por volta das 2h30 na madrugada, né? Ele estava fazendo uma patrulha de rotina quando ele viu o que parecia ser uma grande bola de futebol americano, aquela bola de rugby, né? Circundada por uma fileira de luzes vermelhas brilhantes nas proximidades do cruzamento das duas rodovias. Curioso, viu, Tiago, que na Operação Prato, né, o coronel Irangê Holanda e a equipe da aeronáutica na Amazônia, eles viram uma aeronave idêntica a essa, com mais de 100 metros, passar a baixa altura sobre o rio e parar em frente à equipe da aeronáutica, só que na posição vertical. Nosso amigo viu outra aqui, só que antes, em 67. E ele estava sozinho na viatura, né, e ficou observando em silêncio aquela estranha bola de rugby com janelas. E quando ele notou, a aeronave já estava subindo, né? Ela estava deixando um rastro de fogo vermelho alaranjado e emitindo um som extremamente agudo. Ele comparou a de uma sirene muito aguda, som de alta frequência, com certeza ligado ao sistema de propulsão daquela bola de futebol, né? E ao preencher o seu relatório, 30 minutos depois, o Schirmer olhou o seu relógio e de repente ele ficou surpreso. Isso para dizer por baixo, né? Porque ele tinha certeza de que não haviam se passado mais de 10 minutos da hora que ele viu aquele objeto até a hora que o objeto decolou, né? E agora ele viu que o relógio dele marcava 3 horas da manhã e o policial simplesmente perdera 20 minutos da sua vida e não fazia a menor ideia do que tinha ocorrido naqueles 20 minutos de lapso de tempo, que é o que a abdução a gente chama de missing time, o tempo perdido. Aquela que a pessoa perde a noção de tempo, não sabe o que aconteceu no intervalo de tempo na sua vida e não consegue lembrar. E às vezes na hipnose a gente consegue resgatar isso. Então, bom,
O Thiago disse que nós tínhamos um ouvinte na linha, a linha caiu, então vamos continuar com o caso do policial Schirmer aqui. Então o policial procurou ajuda para tentar esclarecer o que havia ocorrido naqueles 20 minutos de vida. Então foi indicado ao Dr. Léo Sprinkle. O Dr. Léo Sprinkle é psicólogo da Universidade do Wyoming, também pesquisador de ufologia. Ele sugeriu uma hipnose, para trazer à tona, ou tentar trazer à tona, o que ocorrera durante aqueles minutos. Então o policial conseguiu lembrar de detalhes adicionais do encontro aparentemente inofensivo com o disco voador. Vou pedir um pouquinho de paciência para o ouvinte, senão a gente não consegue terminar o caso, né? E a experiência começou, afirmou o policial Schirmer, quando aquele objeto voador, de algum modo, puxou, ele com carro e tudo, colina acima. Então o objeto estava sobrevoando uma colina e puxou o carro do policial até o local. Acredito que é algum tipo de feixe magnético ou trator, alguma coisa que trouxe o carro, E o carro parou e 2 seres de conformação humanoide saíram por uma abertura localizada na parte inferior do eixo. E segundo a descrição de Schirmer, eles usavam uma espécie de uniforme, eles tinham uma testa muito alta, o nariz era comprido e fino, a pele era de cor acinzentada e os olhos redondos. Ele comparou os olhos daqueles seres com a dos gatos. E o policial continuou sua narrativa. Um dos extraterrestres carregava um instrumento semelhante a uma caixa que emitia uma luz verde. Esse estranho ser caminhou ao redor da viatura policial, enquanto o outro introduziu o braço através da janela aberta e tocou em seu pescoço. O Schirmer disse que sentiu uma dor muito forte quando o ser tocou o seu pescoço. E o Schirmer declarou que aquele ser, após tocá-lo, fez-lhe a seguinte pergunta: "Você é o policial desta cidade?" Curioso, né, Tiago? Ele já sabe que é um policial, quer dizer, o pessoal lá, essa turminha nos deve acompanhar muito de perto, porque eles sabem até o que é um policial. E o Schirmer respondeu: "Sim, eu sou." E com uma voz profunda e sem movimentar a boca, outro ser que parecia ser o líder ordenou, telepatia, Quando a gente escuta alguém falar e a boca não mexe, Foi o que o meu amigo Adriano, semana passada, que estava comentando. Comunicação telepática é extremamente comum entre esses seres e entre eles e nós. Então, o ser mentalmente disse a Schirmer: "Policial, vinha comigo." Então, Schirmer desceu da viatura e acompanhou aquelas 2 entidades até aquela nave. E dentro do veículo, o extraterrestre mostrou a Schirmer a sua fonte de força. É um mecanismo algo estranho, giratório, que se assemelhava à metade de um casulo. Esse casulo rodava em alta velocidade e emitia luzes claras de diversas cores, como as do arco-íris. Ele também informou ao policial que a nave empregava magnetismo elétrico reversível. Ou seja, que a gente sabe que essas naves são movidas por campos eletromagnéticos, ou o eletromagnetismo tem algum papel-chave na propulsão, não tenha dúvida, porque a interferência que elas causam em rádios é um negócio absurdo, Eles também disseram ao policial que eles tinham vindo à Terra em busca de eletricidade, que também não é incomum. Nós já vimos naves pararem a pouca altura em cima de redes de alta tensão e emitirem pequenos fios, filamentos prateados que tocam a rede elétrica, causando pequenos flashes de luz. Talvez eles usem a nossa energia em alguns casos para reabastecer algum tipo de bateria ou acumulador de energia dentro da nave. E o pequeno passeio pelo interior da nave incluiu também o acesso a um segundo nível do veículo, acima da sala com a unidade de força, onde Schirmer viu muitas coisas. E notou vários tipos de painéis e aparelhos semelhantes a computadores. Ele viu um mapa na parede, uma tela enorme, muito parecida com os nossos aparelhos de televisão. O mapa mostrava um Sol com 6 planetas em sua órbita, localizado em uma outra galáxia. Meu amigo, se eles vêm de outra galáxia, não dá nem para imaginar a distância. Você também disse a Schirmer que eles já nos observam há muito tempo. Sem dúvida, eles sabem que é um policial. A seguir, o senhor tornou a lhe falhar. O policial vinha comigo. E Schirmer foi levado para fora da nave. Antes de retornar ao interior da viatura, Schirmer também disse que ele acabara de ouvir e ver, tudo aquilo, e o senhor lhe disse que ele deveria esquecer, que ele iria ser causado uma amnésia.
né? Schirmer foi posteriormente interrogado pelo Comitê Condon da Força Aérea Americana no Colorado, que na ocasião realizava uma investigação sobre OVNIs para a Força Aérea dos Estados Unidos. E os participantes do projeto concluíram que o relatório do policial sobre a experiência a bordo do OVNI não foi fisicamente real. Eles acharam que o cara alucinou ou pirou, viu, Tiago? Mas o Dr. Sprinkle, que conseguiu por meio da hipnose fazer com que Schirmer lembrasse da experiência, discordou. E os comentários aqui a respeito desse caso, certos detalhes do relato de Schirmer chamam muita atenção, que nós já falamos aqui, a comunicação telepática. Outro detalhe é a descrição de Schirmer do sistema gerador de energia do veículo, né, e o mecanismo rotativo que emite luz. Num caso aqui ocorrido no litoral norte do estado de São Paulo, uma pessoa que foi levada a bordo da nave relata o mesmo tipo de fonte de energia a bordo de um míssil, né? Que nós falamos também, né, em alguns casos esses veículos se aproximam de nossa rede elétrica de alta tensão, aparentemente para se abastecer de energia, né? Então, outra coisa interessante, que se o Schirmer souber relatar detalhadamente o mapa que ele viu, talvez possa até se fazer o que ocorreu no caso Barney e Betty Hill. A Betty chegou a ver um mapa dentro da nave, ela descreveu isso na sua hipnose, e uma astrônoma norte-americana, Marjorie Fish, descobriu o ponto de origem da nave, o sistema duplo Zeta 1 e 2 do retículo. Pena que não se fez isso no caso do Schirmer. Não se tentou, através dos dados retirados da hipnose, maiores detalhes desse mapa. Talvez se descobrisse que galáxia seria o ponto de origem desses seres. Agora, com relação ao Comitê Condon ter achado que a experiência não foi real, isso é uma conclusão tranquila e lógica, porque o Comitê Condon, quando foi criado, ele já foi criado, né, com o objetivo de que os UFOs não existiam. Ou seja, o comitê já tinha traçado a sua conclusão antes da pesquisa. Aí a gente fica difícil acreditar na credibilidade daqueles investigadores. É um caso muito interessante, traz muitos detalhes aqui trazidos por esse policial norte-americano, comprovando outros casos também. Agora nós vamos agradecer a quilométrica paciência do ouvinte, né, Tiago, que esperou todo esse tempo, e vamos entrar em contato com o nosso quinto ouvinte da tarde. Boa tarde, com quem falo? Boa tarde, com Dirce. Dirce de onde? São Bernardo do Campo. Tudo bom, Dirce? Tudo bem. E a família aí, tudo bem? Tudo bem. O que você manda, minha amiga? Eu esperei porque eu tenho uma curiosidade. Há uns 3, 4 anos atrás eu sonhei que um pessoal desse aí me pegava, me levava para dentro de uma nave, e eles estavam com roupa assim, cor metálica. Tinha homens, mulheres, assim, muito altos, muito magros, olhos amendoados, assim, um tipo assim, bem bonito, mas só que eu sentia que não era muito bem aquilo que eles queriam fazer comigo, eles queriam me examinar, né? E a gente não se falava, não, era por telepatia também. E eu fiquei, eu fico muito curiosa, que esse sonho foi muito real e foi só uma vez e nunca mais. Curioso. Foi muito interessante. Sim. E eles me prendiam, sabe, assim, tipo de uma algema, com os braços abertos na maca, pernas e braços, como que fossem fazer uma experiência mesmo. E era muito real, sabe? Quando eu acordei, eu senti as dores. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que eu tenho 7 dedos aqui ainda, né? Mas você sentiu que isso foi a nível físico ou em desdobramento? Dirce? Olha, eu senti que, que o sonho foi assim, muito além de um sonho mesmo. Entendi. Parecia que eu estava realmente naquele lugar. Eu acordei com essa sensação de que eu tinha sido levada mesmo. Porque em desdobramento você também é levada, né? Só que em vez de ser em corpo físico, é em espírito, né? Então a sensação de realidade é a mesma. Você não quer mandar esse relato pra mim, Dirce? Pra mim olhar com calma? Tá, e depois a gente pode até, se for do seu interesse, tentar uma hipnose. Sabe, foi uma experiência assim que eu fiquei com medo, porque eles queriam me examinar de qualquer jeito.
Entendi, não. Tem casos que realmente tem um pessoal que acompanha os problemas orgânicos do ser humano, a evolução orgânica do ser humano. Né? Tá? Ver o que anda alterando, né? Com a poluição, uma série de alterações climáticas, né? Com as nossas bobagens, né? Disso. Então realmente tem um pessoal interessado. E eu me lembro que assim, o papo assim telepático era bem assim, não, ela tá com medo, sabe? E aí eu falava, me solta, eu quero ir embora, sabe? E aí Entendi. uma mulher chegava e eu captava, né, o que ela dizia. Não, ela não vai embora, vamos logo fazer esse nosso trabalho aqui que a gente tem que fazer. Era mais ou menos as palavras, mas não era assim, eram palavras de um português assim, muito correto e muito fino. Mas você via a boca mover-se ou não? Não. Então você já viu que é telepatia, né? Eu olhava nos olhos e eu pegava aquilo. Entendi. Então. Isso é muito curioso para mim, né? Sim. Aí depois eu quis sonhar outras vezes para ver o que era que ia acontecer, mas nunca mais eu sonhei nada. Entendi. Não houve mais contato, aparentemente. Não houve. Então. Embora eu passei muito medo, tive medo, né? Mas foi uma coisa assim muito real para mim. É que a gente não tem preparo, né, disso. É verdade, né? Todo mundo fala que não existe, que é bobagem. De repente você se vê numa situação dessa e realmente o choque é muito grande. É verdade. E quanto aquele moço que estava falando aí que você explicou que o sol vai engolir tudo isso daí, é lógico que tudo isso vai acontecer, mas Deus tem um plano para todos nós e não precisamos ter medo. Por isso que precisamos nos preparar agora. Sem dúvida, não, mas o Dirce, olha, é questão de tempo, mas nós já estamos com as viagens espaciais. Um dia nós vamos deixar a Terra. Não, eu acabei de ler o livro Exilado da Capela. Sim. E percebi que tudo aquilo é real. Sim. E não tarda muito, não. Não, é só que tem uma coisa, né? Eles vieram aqui, né, como uma punição, né, para os erros que eles cometeram. Então eles vieram encarnar aqui. Agora, no nosso caso aqui, nós também podemos deixar o planeta. Como muitas outras civilizações, quando a sua estrela se aproximou do fim, deixaram o planeta, desenvolveram uma tecnologia para isso. Não se precisa necessariamente esperar o fim para encarnar em outro mundo. Por isso que Deus nos deu uma coisa divina chamada inteligência. É que, infelizmente, o ser humano, por enquanto, só tem usado isso, pelo menos na maioria das vezes, para bobagem, né? A maldade também. Sem dúvida. E o livro fala do cataclismo que está para acontecer, né? Com essa mudança aí. E eu tenho, assim, uma consciência de que essas coisas vão acontecer mesmo, não vai demorar tanto milhões de anos assim, não. Porque a única coisa que faltava, que diz a Bíblia, era pai contra filho e filho contra pai. Isso é o que mais tem hoje em dia, né? Mãe matando filho a todo instante, então... desprezando a palavra de Deus, ignorando a presença divina, então o que falta mais? É que nós nos tornamos extremamente materialistas, né, Dirce? E quando você se torna materialista demais, né, o que importa é o que você tem ou possa vir a ter, o resto é resto. Então aí a família deixa de ser importante, as amizades, os relacionamentos se tornam descartáveis, é como ocorre mais ou menos hoje. Agora, com relação a cataclismos, faz parte da geologia da Terra também, né? O plano espiritual pode se aproveitar dessa situação para os desencarnes coletivos, como aquele terremoto e tsunami que ocorreram aí há 2 anos atrás. Continua acontecendo, né? Então, agora, faz parte. E fora isso, né, por cúmulo da coincidência, se é que isso existe, tsunamis, né, esses terremotos estão ocorrendo justamente na região do planeta onde se testou as primeiras bombas atômicas e de hidrogênio, né? Então aí eu fico imaginando, né, aquela liberação de energia toda daqueles experimentos das bombas, né? O que será que provocaram na crosta terrestre, né? Isso não é comentado. Então, o que eu posso falar para você? A Terra vai ter as suas alterações geológicas, como sempre teve há milhões de anos, né? Aqueles que tiverem que perecer nesse tipo de situação, né, se for necessário, vão, não tenha dúvida. Aqueles que não. Né? E quando a nossa estrelinha estiver no finzinho da vida, eu tenho certeza que o ser humano já não estará mais aqui, né? Vai fazer a parte do passado da humanidade. Um dia, né, quem sabe no futuro,
né? As crianças vão aprender que os seus ancestrais nasceram no terceiro planeta de um sistema chamado solar, que era a Terra num planeta muito bonito, azul, mas como tudo no universo teve seu início, a sua maturidade e o seu final, né? Que faz parte do ciclo de tudo na vida. É isso mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. E o que eu posso te falar disso? Ok. Tá bom? O Tiago já está me fazendo o sinalzinho aqui que nós estamos encerrando por hoje, minha amiga. Tá ok? Ok. Um beijo, Bom dia. um beijo no teu coração. Fique com Deus e um ótimo fim de semana. E assim seja. Tá? Bom, vamos agradecer ao pai, ao mestre, aos mentores por mais um programa, a todos que estiveram na audiência conosco hoje, meus irmãos da terra, o Tiago, o Wesley dos transmissores, a Vera e a Karina dos telefones, e agradecer a todos que estiveram no domingo passado no Espaço Jordano Bruno, mais um evento de sucesso, graças a vocês, graças a Deus, todo o alimento arrecadado doado pelo lar Gabriel ali na Conselheiro Moreira de Barros.